graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, amém? Deus é pontual. Então nós vamos começando o nosso culto, porque o Senhor já está neste lugar, amém? Curva a sua cabeça, meus amados, vamos orar, período de oração silenciosa. Vamos estar colocando as nossas vidas nessa hora no altar do Senhor, agradecendo ao nosso Deus a salvação que foi nos concedida na pessoa bendita de seu Filho amado Jesus. Vamos agradecer ao Senhor o privilégio de termos vida, de termos saúde, para nessa noite estar em sua casa, adorando, bendizendo, glorificando, exaltando, engrandecendo o seu nome neste lugar. Colocando diante do Senhor os nossos irmãos que estão a caminho, que o Senhor esteja abençoando, trazendo cada um debaixo da sua graça, da sua proteção, que eles possam estar chegando em paz. Vamos estar colocando a vida dos nossos irmãos que estão enfermos esta noite diante do Senhor, a vida do pastor Gilberto, da irmã Zenaide, dos irmãos que estão se recuperando de enfermidades. Louvamos a Deus pela presença de Lourdes também, de Davi, que já estão conosco aqui nessa noite. Deus esteja abençoando os nossos irmãos, restaurando a sua saúde. Pedir ao irmão Jesuíno, você leve a Deus em oração em favor deste culto. Santo Deus, nosso Pai querido, nós te rendemos graças a Deus por mais esse momento aqui na tua presença. Amém, Jesus. Te louvamos, ó Deus, agradecidos pela manhã que tivemos aqui. Amém. Tua palavra que foi ministrada, ó Deus, o estudo da tua palavra também, através da escola bíblica. Amém. Nós queremos te agradecer pela vida dos irmãos que estiveram aqui conosco na manhã e os que já estão aqui nesta noite. Cuida e ampara com teu poder e graça. Abençoe teu servo na direção do culto da igreja, da sua família. Cuida, sustenta, dando a graça, a sabedoria que vem do Senhor. Sustenta, Pai, a tua igreja aqui, ó Deus, neste local, com a tua mão santa e poderosa. Amém. Sei com cada um, ó Deus. Abençoe o pastor Gilberto. Sei com o teu servo ali, ó Deus, passando por esse problema da enfermidade física. O Senhor sabe, conhece, e é o Deus de providência que pode todas as coisas. E colocamos, ó Deus, nas tuas mãos, ó Deus, para que assim o Senhor esteja cuidando, amparando, olhando o teu servo com um olhar de misericórdia. Amém. Sempre todos nós, Deus, e aqueles que ainda não chegaram, que pedimos que nos abençoe nesta noite em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus amados, vamos abrir a palavra de Deus, Salmos 46. Salmos 46. Salmos 46. Vamos fazer uma leitura participativa. Aqueles que puderem, quiserem se colocar em pé, nós vamos fazer essa leitura. Quem tiver sem a Bíblia pode estar acompanhando através do projetor. Salmos 46, um após o outro. Quem quiser terá a oportunidade de participar.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. E aquela saber que Deus o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vou convidar essa bancada a todos juntos falarmos o verso 7. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Essa bancada falar o verso 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Todos juntos, vamos falar hoje de novo? O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Poder sentar. Queridos, é assim, a palavra de Deus muitas vezes precisa ratificar, precisa insistir, porque às vezes nós esquecemos, né? Esquecemos as instruções, esquecemos dos ensinamentos, esquecemos das ordens e das ordenanças do Senhor. Em 11 versos, 2 versos foram repetidos. Que fixe em nossa mente e em nosso coração que o Senhor dos exércitos está conosco e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Queremos louvar e agradecer mais uma vez a presença do nosso irmão Cid, sua irmã Meire. Que Deus abençoe a vida de vocês mais uma vez. O que é que nós vamos dizer a eles? Thaís também. Sejam bem-vindos em nome de Jesus e volte sempre. Amém. Nós vamos ao instrumental e um após o outro, aqueles que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão estar devolvendo ao Senhor aquilo que a Ele pertence.
Amém. Vou pedir ao irmão voluntário, esteja elevando a Deus em oração, agradecendo ao Senhor o suprimento que Ele tem dado a esta obra. Grandioso Deus e eterno Pai, que estamos mais uma vez Amém. em Tua presença, Deus, para te agradecer por esse momento tão especial que estamos aqui reunidos com esses irmãos amados, para louvar e engrandecer o Teu santo nome. Amém. Obrigado pela vida dessa igreja, pela vida dessa igreja. Obrigado pela vida da sua família. E agora em especial, Pai, eu quero te pedir pelos dízimos e ofertas que foram depositadas no teu altar. Amém. Vocês estão suprindo cada lar, cada família, de acordo com a sua vontade. Abençoe essa igreja, possa administrar de acordo com a sua vontade. Amém. Te agradeço em nome do seu amado de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vou convidar o quinteto, nós vamos estar cantando. Meu trabalho é fato.
100, exorta-se a toda a terra a celebrar o Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Vamos louvar ao Senhor. 454. Vamos cantar ao Senhor, vamos colocar de pé, vamos participar. Todo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Sim, Deus é por nós quem
sequência, vamos ler a palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, como base, apenas os versos de 1 a 3. Colossenses 3, versos de 1 a 3. Vamos meditar nesta noite, amados, sobre este assunto. Para subir o Everest, é preciso deixar toda a bagagem no acampamento. Colossenses 3, versos de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que Deus aplique e complete a sua santa palavra aos nossos corações. Poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, Pai, em tua casa, em tua presença, reunidos e unidos em teu nome. Nosso objetivo, Senhor, é nos abrir diante da tua presença, diante da tua face, falando contigo, Senhor, e acima de tudo ouvindo a tua voz. Que o teu Espírito Santo tenha total liberdade e ação para falar a cada um nessa noite, e que nós possamos sair daqui verdadeiramente melhores do que nós entramos. Que pedimos estas bênçãos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Para subir o Everest, é preciso deixar toda a bagagem no acampamento. Meus amados, eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de subir algum monte, né? Com a finalidade esportiva, ou em trilha, né? Parte do esporte, ou simplesmente com o objetivo de observar, ter um visual diferente, ou subir um monte para orar, simplesmente para falar com Deus. Fato é que normalmente uma subida não é fácil. Para você chegar ao topo, para você visualizar algo que você não tem condições de visualizar daqui de baixo, é preciso de esforço, é preciso se esmerar. E queridos, eu comecei a pensar a respeito desse assunto. Para subir o Everest é preciso deixar toda a bagagem no acampamento. O Everest é o monte mais alto que existe. Os alpinistas que tentam alcançar o topo do Monte Everest sabem que não pode carregar peso desnecessário, porque ali eles vão enfrentar muitas dificuldades nos seus quase 9.000 metros de altura. Imagine 9 quilômetros subindo. É uma subida íngreme, é uma subida que exige esforço, é uma subida que exige estratégia, é uma subida que exige dedicação, é uma subida que exige sabedoria. Amados, durante esta subida desses 8.849 metros, há duas possibilidades dos alpinistas subirem. Pelo lado sul, que é o lado do Nepal, em 5.364 metros, há ali um acampamento base. É aquele lugar onde você para respirar. É o lugar onde você para, talvez, para traçar novas estratégias. É um lugar que você para rever alguns erros que você havia feito na subida até aquele ponto. Há um outro lugar do lado norte, que é o Tibete, um pouquinho mais baixo, esse acampamento base, com seus 5.150 metros. E ali os alpinistas podem escolher por qual lado do monte eles pretendem subir. Mas fato é, do lado sul ou do lado norte, há dois acampamentos base. Há dois lugares, cada um em seu lado, que os alpinistas precisam parar, precisam deixar o desnecessário para alcançar com mais êxito, com melhor êxito e com menos esforço possível a segunda parte, que é uma parte ainda mais difícil, que é uma parte ainda mais traiçoeira, que é uma parte que exige maior esforço físico, pois é uma parte ainda mais íngreme, com o objetivo de se chegar finalmente
ao cume, ao topo do monte. Irmãos, trazendo para as nossas vidas, da mesma forma, nossa caminhada cristã por essa terra. Parou. Existem lutas, aflições, preocupações, decepções, dores, que tentam muitas vezes pesar e que tendem a pesar em nossa caminhada. Durante a nossa trajetória nesse mundo, rumo ao alvo, rumo ao cume, rumo ao topo, rumo ao prêmio, que é a Nova Jerusalém, nós temos perdas, nós temos lutas, nós temos batalhas, né? Nós passamos por tribulações, tempestades vêm, o barco muitas vezes treme, saculeja, águas desse mundo muitas vezes entram no barco da nossa vida. E isso não quer dizer que o Senhor se esqueceu de nós, muito pelo contrário. Como aconteceu naquela tempestade, onde os discípulos estavam atravessando o mar, Jesus continua no barco. Jesus continua no barco das nossas vidas. Jesus continua no controle das situações. Jesus continua no controle do vento. Jesus continua no controle das águas. Jesus continua no controle. E volta e meia eu lembro desse hino, um hino que a gente, quando não corrige, canta erradamente ou erroneamente. O controle ainda está nas palmas de sua mão. Não, o controle sempre está e sempre estará, porque Ele não perde o controle de nada. Deus nos convida a entregar tudo em suas mãos e seguir rumo ao alvo, ao topo, ao céu, confiando nele. Pense nisso. Algumas montanhas são altas demais para subir olhando para os lados. Algumas montanhas são altas demais para nós subirmos olhando para os lados. O Senhor disse: olhar para mim, né? Olhando, temos que olhar para o alvo. Irmãos, se nós olharmos para a esquerda, se nós olharmos para a direita, nós vamos titubear. Se nós tivermos nas pessoas desse mundo referência maior, ou querendo até talvez igualar ao Senhor, eles vão estar, nós vamos estar perdidos. Porque o ser humano erra, o ser humano peca, o ser humano cai, o ser humano se distrai olhando para as tempestades. O ser humano se distrai olhando para o que acontece nesse mundo e perde muitas vezes o Senhor de vista. Quem fica olhando para os problemas, para as circunstâncias ou para as pessoas, perde a força. Mas quem mantém os olhos em Deus encontra direção e esperança. Quem fica olhando para as circunstâncias, para os problemas, perde as forças. E de repente a gente fala: olha, não vou nem orar mais por isso. Outros ainda vão mais longe quando dizem assim: olha, eu lavo as minhas mãos. Irmãos, nós não fomos chamados para lavar as mãos. Nós não fomos chamados para desistir. Porque a Bíblia diz que a vitória é de quem? Persevera. A vitória é de quem persevera. E a Bíblia diz também que a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. A nossa salvação está mais perto de nós agora. Você imagina um barco naufragado e você nada, e você nada, e você nada, e você não vê a praia, você não vê a areia, mas você não desiste, você continua nadando, até que chega um ponto que você avista a areia, você avista a praia, mas você se entrega. Você fala assim: eu já estou cansado demais, eu já dei muitas braçadas, eu nadava, é como se eu não saísse do lugar. Mas a praia mostra que nós saímos do lugar. A praia mostra que nós estamos mais perto agora. A praia mostra que cada braçada valeu a pena. A praia mostra que o alvo está mais próximo, que o alvo está mais perto. Jesus está voltando. E muitas pessoas estão ficando pelo caminho. E muitas pessoas estão desistindo. Não estou dizendo que os nossos problemas não são muitas vezes demasiadamente grandes, mas eu estou dizendo que o nosso Deus é incomparavelmente maior. O nosso Deus é incomparavelmente maior. E quando nós não sentirmos mais força para caminhar, quando nós não sentirmos mais as nossas pernas firmes, saiba que o Senhor pelejará por nós. Nós lemos Salmo 46, verso 7, verso 11 também, insistentemente aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Ele está. E mais do que isso, irmãos, Ele é. Sou contigo. Estou convosco e sou contigo todos os dias. Primeiro, precisamos deixar a bagagem da ansiedade e aprender a confiar em Deus. Salmos 37. Salmos 37. Salmos 37, versículo 3 a 7. Salmos 37, apenas os versos 3 ao verso 7, a parte A. Salmos 37, verso 3 ao verso 7. O salmista Davi diz: confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo uma época política. E todos esses anos que nós moramos, tanto em Anagé, em ministério lá, quanto em Catiba, nesses quase 16 anos, nós nunca pensamos em transferir o nosso tipo de eleitor para lá. A gente morava lá, morava em Anagé, depois morava em Catiba, mas sempre votávamos aqui. Porque nós temos que ter limite em se tratando de vida política. Nós temos que ter limite, sabendo que governador entra, governador sai, prefeito entra, prefeito sai, presidente entra, presidente sai, e quem continua governando as nossas vidas é o Senhor. Amém. Há muitas coisas que o ser humano está perdendo tempo com coisas desse mundo. Irmãos, o meio político hoje, é claro que tem suas exceções em todas as esferas políticas, mas em sua grande maioria, se juntar todos não dá um. Se juntar todos não dá um. E eu repito, é claro que em todas as áreas, em todas as esferas, em todos os cargos, tem suas exceções. Mas nós nunca sentimos o desejo de mudar para lá, para não ter esse papo de discutir isso lá. Já fizeram lá em Catiba montagem com alguns pastores que se envolveram e aceitaram determinado convite para chá, um chá da tarde, despretensioso. Eu falei, não vou não. Porque se eu for para esse candidato que está me chamando, eu tenho que ir para o outro também. Eu não posso ir em um só, porque senão vão dizer que eu estou tomando partido. Resultado, fizeram montagem com as fotos que tiraram lá desse café. E um horror com os pastores ali naquela foto. Então, meus queridos, a Bíblia está dizendo, e nós lemos aqui, descansa no Senhor e espera nele. Quantos de nós já recebemos promessas de parentes, de namorados, de cônjuges, e essas promessas de políticos, e essas promessas não foram cumpridas? Essa estrada que liga Catiba a Barra Nova, quando nós chegamos lá 16 anos, essa promessa já existia de se fazer essa estrada há muito tempo. Aí não faz muito tempo que o governador passou por lá, da Bahia, e disse assim, vamos fazer. Aí vamos gastar 1 ano e meio para elaborar todo o projeto. Depois vamos gastar 1 ano para poder colocar isso no papel e finalizar com engenheiros e tal. E com 2 anos, aí eu fui fazendo as contas, o mandato dele acaba. Com o tempo que ele colocou, o mandato acaba. E o povo abraça aquela ideia, e o povo vibra, agora sai, agora vai. Ele já está para sair, não é? Pelo menos as pesquisas mostram que ele já está para sair, e a estrada nem o papel não foi. Espera no Senhor, confia no Senhor. Não há nada que Deus prometa que Ele não cumpra. O que Deus te prometeu, meu irmão,
Ele vai cumprir. Amém. Pode chover, pode fazer sol, pode ser de dia, de noite, essa semana, esse mês ou no ano que vem. O que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Porque o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria o Senhor não faria? Prometeria e não cumpriria? Esse é o Deus que eu amo. Esse é o Deus que nós servimos. Encontramos nesse texto orientações divinas para quem deseja caminhar com Deus. Perceba aí, lemos só do verso 3 ao verso 7. Diz: confia no Senhor. Então a confiança é o primeiro passo. É o primeiro passo que Deus nos chama a confiar, né? Confiança é o primeiro passo. E Deus nos chama a confiar antes de ver o resultado. Pegou aí? Deus nos chama a confiar antes de ver o resultado. Hoje pela manhã foi uma escola maravilhosa. Nós aprendemos aqui a respeito de Abraão como amigo de Deus. E foi relembrado aqui, o irmão Tairone ministrou a lição, foi relembrado aqui que o Senhor chamou Abraão e disse: prova que me amas. Pega o teu filho, o teu único, a quem tu amas. E assim o Senhor orienta aí, levar aquele monte a sacrificá-lo, né? Para que haja essa prova. E ele confiou, irmãos, sem ver o resultado. Ele confiou no Senhor sem ver o resultado. Para nós hoje talvez seria mais fácil a gente falar assim: ah, eu faria, que eu já sei que Deus vai prover o cordeiro. Fez com Abraão, vai fazer comigo de novo, não é? Mas ele não sabia. Ele cria. Ele não estava vendo, ele estava crendo, né? Se eu vejo isso aqui, se eu pego isso aqui, eu não estou crendo. Isso aqui está aqui, eu estou vendo. Eu não preciso crer que isso está aqui, porque eu estou vendo, eu sei que está aqui. Mas se alguém me diz: olha, pode estender a mão, está tudo escuro, agora estende a mão para a tua direita aí, que vai ter um pedestal aí. Eu não estou vendo, eu vou crer no que você está falando, eu vou passar a mão até eu achar o pedestal. E Deus não prometeu que iria colocar um cordeiro ali no lugar do filho dele. Ele simplesmente pediu: provas que me amam. E de madrugada cedo ele foi. Logo cedo, sem titubear, sem esperar passar horas, ele partiu. E nós conhecemos o final da história. Deus fez um grande milagre. Deleita-te no Senhor. Quando Deus se torna nossa maior alegria, as preocupações perdem a força. A satisfação vem na presença do Senhor, né? Deleite-te no Senhor. Entrega, lemos aqui, entrega o teu caminho ao Senhor. Entregar significa colocar nas mãos dele o que não podemos controlar. Olha, entregar o teu caminho significa colocar nas mãos dele o que não podemos controlar. Você pode controlar os seus planos? São só planos. Você pode controlar os seus sonhos? Não, irmãos. Sonho nós sonhamos, nós vislumbramos, nós buscamos, nós temos a intenção de realizar. O nosso desejo é que eles aconteçam. Nós não temos controle. Os nossos medos, nós não temos controle sobre os nossos medos. Eu me lembro quando eu era pequeno, que eu ia lá para o sítio de minha avó, lá no Lagoa das Flores, né? As árvores do sítio muito pequenas ainda, e essa mata Serra do Piripiri ainda não estava assim nessa dimensão que está hoje. E da varanda à noite ela me colocava em pezinho, contava as histórias, e a luz do cruzeiro piscando, né? Aquelas luzes piscando, ela falava um monte de coisa. E eu me lembro de algumas histórias que ela contava. E na nossa vida é assim. Tem coisas que na infância nos marcam, tanto para o mal quanto para o bem. Então nós que temos consciência do que nós vamos falar, do que nós estamos falando, do que nós estamos vivendo, nós precisamos compreender que os nossos filhos estão nos vendo, né? Os nossos filhos estão nos vendo. E muitas vezes o que nós falamos vira lei. Quantos cresceram ainda achando que o velho do saco era de verdade? Quantos cresceram achando que Papai Noel existe? Irmãos, os pais trabalham.
se esmeram, se sacrificam, juntam alguma coisa para dar o que o filho quer, para no final das contas você dar crédito a um nem existe. Papai Noel o quê? Às vezes o pai está criando barriga e diz que é o Papai Noel. Não é? Não, irmãos. Nós nos esmeramos, nós nos esforçamos. O Senhor não divide a glória dele com nada. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. Costumam colocar o coelho como símbolo da Páscoa. Quebra isso, tem que instruir direitinho o menino o caminho que deve andar, até quando envelhecer não vai se desviar dele. Você já viu coelho botando ovo? Que negócio atrapalhado, não é? Colocar um coelho, vem colocar uma galinha, pelo menos a galinha bota o ovo. Ia ser uma mentira menos feia, se a gente pode colocar assim. Mas o negócio é tão escrachado que ainda colocaram o coelho para tentar roubar o verdadeiro significado da Páscoa, para tentar roubar a glória do Senhor Jesus naquele lugar. É pecado você comer o chocolate? Não. Pecado é sem pagar não sei quantos reais dá para comprar um kit de chocolate. Você paga para levar 100, 200 gramas de ovo para casa, só por causa do formato. Que é isso? Você chega ali na Piu Piu, você pega uma caixa de ovos, né, irmão? Come ovo cozido, ovo frito. Alguns ainda estão acreditando, assistindo o filme do Zé de Camargo, acho que se tomar ovo cru melhora a cantoria. Tem gente que ainda anda tomando ovo cru até hoje. Irmãos, a gente precisa deixar no acampamento os pesos, os fardos, as más influências, aquilo que nos pesa, assumir, a ir para o alvo. Há muitas coisas que às vezes nós trazemos da infância, que traz um peso tremendo sobre as nossas vidas, que está nos impedindo de marchar, de ir avante. E a gente olha e as pessoas estão passando por nós e estão subindo. E parece que ao invés de nós subirmos, nós estamos recuando. A Bíblia diz: se o justo recuar, minha alma não tem prazer nele. Descansa no Senhor. Termos certeza que Deus está trabalhando mesmo quando não enxergamos. Descansa no Senhor. Termos certeza de que Deus está trabalhando mesmo quando nós não enxergamos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando até no silêncio, irmão. Deus está trabalhando. Às vezes você está orando por alguma coisa, já tem mais de um mês, um ano, e nada acontece, nada muda. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando em prol daqueles que confiam nele, daqueles que acreditam em sua palavra. Segundo, precisamos deixar a bagagem do orgulho e aprender com Cristo. Mateus 11, 29. Texto conhecido. Mateus 11, verso 29, olha o que diz: tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O jugo era uma madeira colocada sobre os bois para dividir o peso do trabalho. O jugo é aquela madeira que colocava entre os bois para dividir o peso do trabalho. Jesus não promete ausência de desafios, mas promete descanso para a alma. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, carregamos um peso que não fomos chamados para carregar. Ele diz para lançar sobre ele a nossa ansiedade. E a ansiedade tem sido um peso para muitos de nós. A ansiedade tem sido um peso para muitos de nós. E ele diz: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Precisamos lançar sobre o Senhor. Cristo nos ensina a ser humildes, aprender dele, nos ensina a ser dependentes do Pai. Precisamos, olha aí, tomar sobre vós o meu jugo, aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Depender do Pai, ter a confiança em sua direção. Quem aprende com Jesus encontra forças para continuar subindo. Imagine, aí nós estamos trilhando este mundo, pagando preço, negando o nosso eu, matando muitas vezes o nosso ego, deixando as coisas velhas para trás,
clamando, pedindo a Deus e correndo atrás para que tudo de fato seja novo, se faça novo em nossas vidas. Estamos subindo um monte. E de repente, quando as forças parecem estar acabando, quando muitos pensam em desistir, Deus mostra que está chegando o acampamento base. Irmãos, a igreja, a casa de oração, esses momentos de comunhão devem ser parte desse acampamento base. A começar de nossa casa, com as nossas devocionais, com o nosso particular com Deus, trazendo para a igreja. É o lugar que nós precisamos deixar as nossas cargas. É o lugar que nós precisamos nos fortalecer. É o lugar que nós precisamos trilhar o caminho, traçar novas estratégias, ganhar fôlego para continuar lutando, para continuar vivendo, para continuar suportando, para continuar, amados, olhando para o alvo, crendo que a nossa salvação está mais perto, crendo que já nadamos até aqui, que a praia já se vislumbra em nossa frente. Nós precisamos viver crendo, meus queridos, que o acampamento de base para as nossas vidas é todo dia. Todo dia nós podemos lançar sobre ele a nossa ansiedade. Todos os dias nós podemos tirar o peso das nossas preocupações. Todos os dias nós podemos descarregar diante dele a nossa falta de fé, a nossa falta de paciência. Precisamos nos abrir diante do Senhor, precisamos tirar esse peso, tirar esse fardo, porque a subida vai ser mais fácil. Alcançar o prêmio vai ser mais fácil. Alcançar o alvo vai ser mais fácil. Terceiro, precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Isaías 45. Isaías 45, verso 22. Precisamos olhar para Deus e não para as circunstâncias. Isaías 45, versículo 22 diz assim: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Precisamos olhar mais para Ele. Temos olhado muito para as circunstâncias, temos olhado muito para o que nos faz mal, temos olhado muito, irmãos, para os nossos temores. E o Senhor diz: olhai para mim. Vocês querem ser salvos? Olhai para mim, porque eu sou Deus e não há outro. Olhar para mim, porque o que você precisa está em mim, o que você espera está em mim, o que você busca está em mim, as respostas para os seus questionamentos estão em mim. Olhai para mim, diz o Senhor. Lembra de Pedro? Pedro andou sobre as águas enquanto olhava para Jesus. Enquanto olhava para Jesus, Pedro andava sobre as águas, mas quando ele desviou o olhar para o vento e para as ondas, o que aconteceu? Ele começou a afundar. Olhai para mim, diz o Senhor. Muitas vezes fazemos o mesmo. Olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades, nós olhamos para as limitações, mas Deus continua dizendo: olhai para mim. Lembre-se daquela frase que eu disse há pouco? Algumas montanhas são altas demais para subir olhando para os lados. Algumas montanhas são altas demais para subir olhando para os lados. O segredo da vitória não está em olhar para o tamanho da montanha, mas para o tamanho do Deus que nos conduz. O segredo da vitória não está em olhar para o tamanho da montanha, mas olhar, para o Deus, para o tamanho do Deus que nos conduz. Em Números 13, Números 13, diz assim. Logo após eu vou estar trazendo louvor para os irmãos, mas Números 13 diz assim: 13:33. Diz lá: também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos.
O povo de Deus estava voltando, os espias estavam voltando de Canaã, foram espiar a terra e trouxeram a notícia: olha, o negócio lá não é brinquedo não, não é fácil não, é terra de gigante. E outra coisa, nós vimos esses gigantes, filhos de Anak, descendendo gigantes, e nós éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Irmãos, o temor de alguns daqueles espias foram tão grande, era tão grande, o temor dele trouxe um desconforto tão grande pelo que eles viram, que a Bíblia diz, eles se sentiam como gafanhoto diante daqueles gigantes. E eles disseram aqui que os gigantes os viam também como gafanhoto. Agora, quem disse isso para eles? Quem disse para eles que aquele povo olhava para ele e os via como gafanhoto? O pavor, o temor deles foi tão grande que eles falaram, com certeza eles estão olhando para nós e estão nos vendo desse tamanhozinho. Nós não temos valor, nós não causamos medo. Abrindo um parêntese aqui, não está aí, não é que gosta do futebol, ele não está aqui hoje. Seleção, estamos indo, beirando Copa do Mundo, né? Essa semana começa. Seleção brasileira de 70, seleção brasileira 94, seleção brasileira 2002. Eu estou citando só os anos de mundiais, né? Era seleção temida, era uma seleção temida. Os adversários já tremiam na base, já davam a Copa do Mundo como perdida quando fazia o sorteio e via que ia enfrentar o Brasil. Hoje em dia eles fazem festa, muitos deles estão fazendo festa porque a seleção não é mais temida, eles não confiam mais em si, não é? Muitos da seleção não confiam mais em si, perdeu-se a alegria de se vestir uma camisa. Essa alegria que a gente vê é uma alegria falsa. Essa alegria atualmente que a gente vê, para muitos deles, é uma alegria porque o seu nome vai ser mais falado, porque eles vão ter mais visualizações, porque eles vão fazer parte de mais propaganda, porque eles vão lucrar e lucrar. Amados, apesar de não causar mais medo, ainda é a única seleção com 5 títulos do mundo. E o povo de Deus é o único povo que é de Deus. Então não tinha por que eles temerem, se o Senhor havia dito e havia ratificado que com eles o Senhor iria, que o Senhor daria aquela cidade, que o Senhor daria aquela região, que o Senhor daria aquele lugar em suas mãos, e que o Senhor daria aqueles povos nas mãos dele. Mas eles voltaram se achando pequenos demais. E quando eles demonstram ser tão pequenos, Caleb, no verso 30, um pouquinho antes aí, os faz calar perante Moisés e diz: subamos animosamente. O povo temeroso, o povo para baixo, o povo desmotivado. Caleb diz: subamos. É como se ele não tivesse ouvido nada que aquele povo falou, que aqueles espias haviam falado. Subamos animosamente, vamos possuir a terra que o Senhor Deus nos tem dado. Eu li uma frase esses dias, até anotei por aqui, mas aqui, ó: deserto é o lugar de passagem e não de morada. Deserto é lugar de passagem e não de morada. Quem vai querer morar no deserto, meu irmão? Você pode passar pelo deserto e ir para algum lugar. Você pode passar pelo deserto a fim de conquistar alguma coisa. Lembra daquele texto? E era necessário passar por Samaria. Era roteiro, era caminho, era passagem, o povo precisava passar por Samaria. E às vezes nós precisamos passar pelos desertos. É no deserto, muitas vezes, que tudo fica mais silencioso e que a gente tem a oportunidade de ouvir mais a voz de Deus. É no deserto, muitas vezes, que a sarça está ali em chamas e não se consome. É no deserto, muitas vezes, que Deus fala, e pelo silêncio, e pela atenção, e pelo cuidado que a gente está ali, pela necessidade que o deserto muitas vezes nos traz,
finalmente a gente diz: eis-me aqui, envia-me a mim. É no deserto que a gente ora mais. Você não ora mais? Nós não oramos mais para pedir do que para agradecer? Não é? Quando a saúde aperta, a gente não ora mais. Quando a gente tem um alvo, a gente não ora mais. Quando a gente vai viajar, normalmente a gente não esquece de orar para viajar. E às vezes a gente esquece de agradecer quando chega. Não é? Senhor, abençoa, Pai. Eu estou com vontade de fazer isso, de comprar isso, de ir para esse lugar. Ô Senhor, me dirige aqui, me direciona aqui. Quando a gente quer, o que a gente faz? A gente vai atrás. Quando a gente quer, a gente busca. Quando a gente quer, a gente entrega. Quando a gente quer, irmãos. Agora, quando a gente não quer, ou quando a gente já alcançou o que quis, agora a gente relaxa. E aí é o perigo. Quando a gente relaxa, a gente baixa a guarda. E quando a gente baixa a guarda, muitas vezes o inimigo aproveita, né? E terminando, precisamos lembrar. Vou cantar antes do último pontinho aqui, pensando nessas coisas. Às vezes nosso coração fica atribulado, fica perturbado. A gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, acalma meu coração. Talvez você chegou aqui nessa noite com o seu coração assim, atribulado, seu coração pesado. Você chegou assim, carente, necessidade de uma palavra, de algo novo. Então vamos pedir ao Senhor, nesta hora, que acalme o nosso coração. Creia, cada dia Deus não perdeu o controle. Deus está no comando. Deus está no controle. Os peixes estão chegando. Os peixes estão chegando. Talvez você já tenha tentado pescar e não veio nada. Talvez você tenha tentado, né? Até aquilo que é normal, que é rotineiro para a tua vida, tem se tornado difícil, tem se tornado um fardo para alcançar. E às vezes o que Deus quer é isso. Às vezes a gente acha que vai incomodar Deus com as nossas orações, mas Deus quer ser incomodado. Não quero interromper o seu silêncio, ó Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração.
mas é te adorando que venço nada aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço este mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Nós só vamos vencer este mundo se for na presença do Senhor. Irmãos, às vezes é tão difícil. As situações que a gente passa que parece tão difícil. Deus está conosco. E se o Senhor não estivesse conosco, queridos? Temos nadado até aqui. Uns nadam muitas vezes em braçadas mais largas, outros nem tanto, mas estamos marchando, estamos nadando, estamos subindo, estamos indo rumo ao alvo. Não desista, não perca o Senhor de vista. E terminando, precisamos lembrar que esta terra não é nosso destino final. Aquele texto que nós iniciamos em Colossenses 3, último texto da noite, Colossenses capítulo 3, Colossenses 3, versos 1 a 3, precisamos lembrar que esta terra não é nosso destino final. Colossenses 3, de 1 a 3, diz lá: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Quem ressuscita é quem já morreu. Então, se já morremos para este mundo, ressuscitamos com Cristo, e já tendo ressuscitado com Cristo, a Bíblia diz que nós devemos buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pensar muito nas coisas da terra, nos deter muito nas coisas da terra, nos preocupar demasiadamente nas coisas da terra, é olhar para os lados enquanto nós estamos subindo. São distrações que muitas vezes estão vindo sobre a nossa mente. É claro que a gente se preocupa, porque a gente é gente. É claro que a gente precisa nos preocupar com o dia de amanhã. Ele não existe, mas se ele vier a existir, eu preciso estar calçado, isso é natural. Mas não demasiadamente ao ponto de nós esquecermos de olhar para cima, ao ponto de nós esquecermos para onde nós vamos, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então a Bíblia nos ensina que a nossa vida não se resume ao presente. Somos peregrinos. As lutas existem, mas elas passam. As lágrimas existem, mas elas passam. As aflições existem, mas elas passam. As provas existem, mas elas passam. Se eu abrisse nessa noite para alguém falar aqui uma luta que você já passou, eu creio que há algo que marcou sua vida, que marcou seu coração. Mas olha o que eu disse: uma luta que você já passou. Passou. Aí você diz: ah, pastor, mas tem luta que eu estou passando. Mas amanhã você vai estar lembrando como uma luta que já passou. Glória a Deus. Porque é um deserto que está passando. E vai passar. É um deserto, irmãos. E vai passar. Eu não sei porquê, Deus é quem sabe sobre essas questões, do deserto, porque que o Senhor me impulsionou a pensar neste assunto hoje à noite. Mas Deus conhece o seu povo. Deus conhece a sua igreja. E Ele sabe o deserto que talvez você esteja passando, algo que você talvez venha a passar, mas saiba que Deus está. Deus é. A promessa de Deus permanece para sempre. Concluindo, para alcançar o topo do Everest, o alpinista precisa deixar o peso para trás. Para continuar a caminhada da fé, também precisamos deixar nossas cargas ao pé do Senhor. Nos pés do Senhor, confie no Senhor, deleite-te no Senhor, entregue o seu caminho ao Senhor, descanse no Senhor, aprenda com o Senhor, mantenha seus olhos em Deus, viva com a eternidade à vista. Viva com a eternidade à vista.
Eu não sei se tem alguém aqui que assiste Fórmula 1 e não tem problema nenhum em assistir, né? Como não tem problema você assistir um jogo, por exemplo. O problema é quando começa a endeusar essas pessoas e colocá-las em um lugar que ela não pode ocupar, que ela não deve ocupar. Lembra que a gente estudou há poucos dias? Tirai os deuses, colocar para fora, né? Enquanto a gente está vendo como um esporte, enquanto a gente está vendo como um esporte, Deus ainda no esporte fala com a gente. Hoje teve uma corrida. Hoje de manhã nós estávamos aqui no culto, né? Pela manhã. Irmãos, a velocidade que aquele povo troca 4 pneus, abastece, ainda troca o bico do carro, é inacreditável gastar 2 segundos para fazer tudo isso. É inacreditável. Quando nós estamos na viagem, o pneu fura. Quanto tempo que a gente gasta para trocar o pneu? Isso é injusto. Vamos sair mais filmando. Isso é injusto. O tempo que a gente gasta, irmãos, o suor que a gente derrama para trocar um pneu. Amados, nós estamos nesse mundo e temos essas lutas, temos esses percalços, e às vezes nós não entendemos, né? Mas quando eu disse aqui, viva com a eternidade em vista, quando o piloto consegue deixar o seu adversário a 1,5 segundos atrás dele, isso é uma vida. Isso é uma vida. 1,5 segundos. Imagina o que é isso, gente. Você piscou o olho e já passou 2 ou 3 segundos. Se tiver com sono, então, você pisca para abrir e demora mais ainda. Então, imagina 1,5 segundos. Você perde uma prova, você perde um campeonato, você perde uma corrida. Se nós perdermos o Senhor Jesus de vista, nós perdemos uma prova, nós perdemos um campeonato, nós perdemos uma corrida. Às vezes nós perdemos tanta coisa, irmãos, em fração de segundo. Não vamos perder o Senhor de vista, não. Vamos deixar o Senhor sempre, e não como nosso, não como quem está atrás de nós, mas ele precisa estar à nossa frente. Nós precisamos, ele precisa não, nós precisamos que ele esteja à nossa frente, para nós irmos guiando, sendo guiados por ele, né? Sendo embalados pelo Senhor. As lutas são reais, mas não são permanentes. As aflições são intensas, mas não são eternas. Um dia chegaremos ao destino preparado por Deus e entenderemos que valeu a pena confiar em cada etapa da caminhada. Um dia entenderemos. Um dia chegaremos lá e entenderemos. Como entendemos hoje alguma viagem que nós perdemos. Como entendemos hoje algum atraso que nós tivemos para sair. Como nós entendemos hoje tantas coisas que no dia nós não entendíamos. Meu Deus, o porquê isso? Senhor, estou orando tanto por isso, o negócio não acontece, não vai para frente. E lá na frente Deus mostra o porquê que ele segurou. Lembra de Lara? Os irmãos estiveram orando por Lara aqui em 2017. O médico falou: não há possibilidade de cura sem cirurgia. Minha filha, para quem não sabe, os visitantes aí, minha caçula nasceu com uma ureterocele. E era uma bolsinha, é como se ficasse uma bolsinha quando ela fazia xixi, não saía tudo, e ficava essa bolsinha lá, cheia de xixi, e esse xixi ficava antigo, e ele causava infecções, foram infecções em cima de infecção, infecção em cima de infecção, muito tempo. Ela teve convulsão febril, um monte de coisa nesse período. E o médico falou: não há possibilidade de cura sem cirurgia. E a igreja orando, e lá nós orando, e outras igrejas orando, todo mundo orando, nós colocamos diante de Deus. Ela de incontinência urinária, pequenininha, dormia, fazia xixi na cama, começou a colocar fralda, e com 30 dias, depois de orar, com 30 dias a fralda seca. Senhor, o que? Não é? Pedimos o médico para repetir o exame. Você não pediu, repetiu o exame, e saiu lá que não tinha mais. Glória a Deus. Não tinha. Eu falei: doutor, é Deus ou não é? Ele falou: não pode dizer que não seja.
que é o tu, né? Eu não posso dizer que não seja. Outras palavras, é Deus. Não é? Ele, da boca daquele médico, do mesmo médico que disse não tem possibilidade de cura, ele disse: eu vou suspender até o remédio, e ela não precisa mais de cirurgia, não tem nada. Ele falou: faz só um ultrassom da região, só para constatar, para confirmar isso direitinho. Não estava acreditando, irmãos. Nós fizemos a ultrassom e outro médico, o médico disse: olha, aqui não está mostrando não, está mostrando assim que ela teve. É como se tivesse uma cicatriz. É isso que Deus faz. E os inimigos que hoje vistes, nunca mais vereis. Ele é o mesmo ontem e hoje. Hoje e eternamente. Amém. Aqueles egípcios foram vistos mortos na praia. Deus mostrou. Para não falar, para não ficar subentendido. Será que eles voltaram? Será que aconteceu o quê? Deus mostrou. Todos eles mortos na praia. Nós temos os laudos médicos que não tinha mais sinal de ureterocele. Quando ela fazia xixi no exame que batia a foto, mostrava uma parte descendo e outra parte voltando. E nesse outro exame mostrava tudo saindo e não voltava nada. E nessa ultrassom mostrou só a cicatriz. E ela nunca mais teve infecção urinária desde 7 anos. Nunca mais. Então, meus irmãos, passa. O topo que Deus preparou para você é alto demais para ser alcançado carregando pesos que Ele mandou você entregar. Solte a bagagem, fixe os olhos no Senhor e continue subindo. A montanha é grande, mas Deus o espera. O Deus que o espera no cume é infinitamente maior. Amém. Não suba o Everest com cargas que não precisa carregar. Vamos deixar as cargas no acampamento nesta noite e confiar que esta semana já iniciamos bem na presença do Senhor. E vamos ter sempre vitórias em meio a todas as lutas que vierem durante essa semana, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar. Grupo de louvor.
seu irmão aí, ó. Deus está cuidando de tudo. Descansa. Te louvamos, Pai, agradecido, Senhor, porque o Senhor está cuidando de tudo. Queremos nessa noite, Pai, pedir sabedoria para deixar as cargas diante do Senhor nesta hora. Nós precisamos continuar subindo. Nós precisamos continuar olhando para o alvo. Nós precisamos aprender definitivamente a deixar os nossos fardos, os nossos casos, as nossas causas diante do Senhor. Alivia, Senhor, o nosso temor. Alivia, Senhor, a nossa ansiedade. Alivia, Pai, a nossa falta de fé, a nossa desconfiança com as coisas. Nos ajude a confiar verdadeiramente, a entregar verdadeiramente, a depender verdadeiramente do Senhor. Obrigado, Pai, por tudo que aconteceu durante esse dia, nessa noite, em tua casa de oração. Abençoe o teu povo, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê uma semana abençoada, uma semana leve e uma semana em meio a qualquer possível luta, de vitória na pessoa bendita do seu Filho amado Jesus. Obrigado por tudo e a oração que nós fazemos agradecido. Em nome de Jesus. Amém. Por isso, lá estamos terminando o culto. Agradecendo mais uma vez a presença dos nossos visitantes, né? Já havíamos apresentado quando o Val chegou. É a esposa? A esposa, como é que chama? Mariana. Deus abençoe a vida do Val, Mariana, Cid, Meire. Deus abençoe a vida de vocês. Fica estendido o nosso convite, né? Deus permitir, dia 20 estaremos tendo encontro de casais, ainda com o local a definir, mas fica o convite para vocês estarem participando conosco, tá bom? Né? Certo. E eu falei pela manhã de Lourdinha e Davi, estavam meio baqueadinhos, o Senhor restaurou, estão conosco aqui hoje à noite, né? Graças a Deus. Oramos também por Flávio, chegou de viagem em paz, graças a Deus. Oramos pelo irmão Cláudio, a irmã Nil também. Cláudio estava ali finalizando o projeto com as crianças, né? Nas finais, estão conosco hoje, nos dando esta alegria. E citamos também pela manhã a respeito falando do local dos encontros, do casamento de Lourdinha e de Davi, né? Que nós participamos do chá de casa nova deles lá no condomínio da Irmã Cleide, né? E surgiu como uma possibilidade também. E aí eu falei, os irmãos eles não comentaram nada, não é por nada não, porque né, sobre o casamento que vai ser na casa e tal e tal. Mas fato é que eles transferiram para um sítio. E transferiram também o convite para a igreja, né? A igreja está participando. Então, Deus permitir, nós vamos estar casando Davi e Lourdinha no dia 5, cai um domingo, primeiro domingo de julho, às 11 horas da manhã. Então, assim, caso a igreja fala, pastor, amém, podemos ir, vamos ajeitar para ir, queremos participar, a gente suspende o culto aqui pela manhã, porque lá vai ser 11 horas da manhã, né, no sítio ali perto da Avinó. Os irmãos já percebem que 11 horas do casamento, a hora que meu estômago começa a ficar com fome, perto da Avinó, não vai ter galinha, né? A gente já imagina assim, pronto, então tá aí, tá? Então os irmãos pensem direitinho aí, até para eles saberem, né, da intenção da igreja e tal, é pertinho, não é longe, a gente junta os carros aí, tá tudo certo. Então, se os irmãos falarem, nós vamos, a gente suspende o culto de julho, primeiro domingo de julho de manhã. Você falou, pastor, acho que vai ser meio complicado e tal, a gente mantém o culto e vamos lá acompanhar Lourdinha e Davi, tá bom? Os irmãos vão pensar ou já tem a resposta? Amém. Amém? Amém? Pronto, aí, já falou logo? Amém, amém. Então, pronto, dia 5 de julho, Deus permitir, 11 horas a gente começa lá, e depois eu gosto de conversar com os noivos, até perguntar assim, você pretende atrasar muito? Porque se pretender atrasar, eu atraso também. Mas se pretender não atrasar, a gente chega na hora, né? A gente vai conversar sobre isso. Mas eu acredito que não deve atrasar não, porque 11 horas, né, irmão? 4 horas do almoço. Não deve atrasar não. Olha, já pressão para o já ver. O dia fala assim, eu vou começar a arrumar dia 3. Eita, dia 3 eu vou começar a arrumar.
Então, que Deus abençoe a todos. No teu pós-lúdio, estaremos encerrando o culto. E dia 11 de julho, segundo sábado, às 15 horas, culto de ação de graças ali na Casa Reuniária, pastor Gilberto, tá bom? Igreja convidada. Tu és tudo que